Vamos orar e começar o estudo bíblico desta noite, estudo bíblico desta noite, meus irmãos. Padre, nós te agradecemos por permitir que estamos aqui para estudar a tua palavra e pedimos tu graça sobre nós outros, que o Senhor nos conceda a capacidade para compreender, que o Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salmo 119, versículo 153 hasta 160. Estão 160. Cada um pode ajudar-me com a leitura. Cada um pode ler um versículo. Abomino Sim? e detesto la mentira. Onde estás? Número 3. Não, Ah, é 153. 153. Oh, tem que ser em espanhol, perdão. Outra pessoa na lei. Ok. Mira minha aflição e livra-me, porque de tu lei não me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veria a los prevaricadores e me desgostava, porque não guardavam tus palavras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palavra é verdade, e eterno é todo o juízo de tu justiça. Irmãos, já estamos quase ao final desse salmo. Nos restam todavía 16 versículos, además de los 8 versículos de hoy. Pero aquellos que están acompanhando conosco desde o princípio vão a perceber que o salmista exalta a palavra do Senhor e usa como que 8 palavras para falar das Escrituras. E cada palavra que o salmista utiliza é um aspecto da palavra de Deus, é um aspecto das Escrituras. Outra coisa que vemos ao longo desse salmo é que o salmista não nega a dura realidade da vida neste mundo marcado por el pecado. Ele habla de persecução, de aflição, habla de das realidades que ha experimentado, pero também reconhece que necessita de la palavra, que anela a palavra, que ama a palavra, e sabe que Deus é o único refúgio onde o crente pode ir. E a porção que temos hoje nos hace recordar que a vida cristiana, a vezes, uno siente como que a pressão moral, espiritual e emocional se estrechar como cerco ao redor da alma. E a vezes esta oposição é aberta, outras vezes é o cansaço interno
de seguir sendo o correto em um mundo que premia o incorreto. Há ocasiões que são problemas que se acumulam um sobre outro, e outras vezes é a batalha interna ou permanecer firmes em el caminho do Senhor. Permanecer firme quando nadie parece hacerlo. Não é isso um secreto para nadie em la igreja que há épocas onde o justo se sente pequeno, vulnerável, ou incluso se sente ignorado em meio de las realidades que parecem mais grandes que sua própria capacidade de lidiar com elas. Esse salmo que acabamos de ler hoje, essa porção do Salmo 119, é uma, digamos, uma nova circunstância que o salmista nos apresenta. O salmista está aqui rodeado de inimigos, pero o salmista não está desesperado. Mira, hoje eu estava falando com uma pessoa e falávamos sobre a bondade de Deus, falávamos de mis sermões de Eclesiastes, e a pessoa me dizia: pastor, he escuchado tus predicaciones y tú has dicho que debemos estar agradecidos a Dios por el trabajo que tenemos, pero en mi trabajo la circunstancia está dura. Y yo decía a esa persona: mira, la bondad de Dios, no, la dureza de tu trabajo no elimina la bondad de Dios, no elimina tu responsabilidad de presentar un corazón agradecido a Dios por el trabajo que Dios te ha dado. Ahora, el creyente no está libre de problemas. Hay que tener esta consciência. E o salmista hace isso com muita clareza. Apresenta isso com muita clareza. Mira, o salmista aqui está rodeado de inimigos. Está bajo pressão, pero não está confundido sobre a quem acudir. Está herido, pero não ha soltado a palavra. Pide intervenção de Deus, pero não desde o mérito próprio. Lo hace apoyado en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha prometido. Entonces, con esse texto de hoje, eu quero pensar um pouco sobre 3 realidades fundamentais que o salmista nos mostra aqui. O título desse estudo é El Dios que ve, defiende y vivifica a su pueblo. Entonces, el primer punto es Dios ve y atiende la aflicción de su pueblo. Versículos 153 hasta 155. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redime-me, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. O salmista empieza com um clamor profundamente humano. De maneira geral, o que vemos em los salmos
é a humanidade do crente, mostrando que o crente, aunque tem sua fé em Deus, é um ser humano limitado e que depende de Deus para tudo e que não está fora dessa realidade dura da vida. Então, é um clamor profundamente humano. Mira mi aflição. É uma súplica que o salmista hace, carregada de fé. E esse verbo mirar não implica que Deus esteja cego ou distraído, mas significa que é crente, que o salmista solicita uma intervenção ativa de Deus em sua causa. É como alguém que pede ao juez que incline seu rosto hacia o caso. E em na tradição hebreia, no Antigo Testamento, esse linguagem era um linguagem legal, pactual e realista. E aqui o salmista disse, mira, e disse, defende minha causa. E aqui o salmista está usando os dois verbos que descrevem a um defensor legal que toma o caso de um inocente acosado. Então, miren, uma vez mais, esse salmista não nega seu dolor, apresenta uma aflição real, sofrimento real, pressão real, pero o salmista hace algo mais. O salmista não permite que essa realidade defina sua esperança. O fundamento de sua súplica não é sua inocência, é sua fidelidade à palavra de Deus. Mira que disse, porque não me he olvidado de tu lei. Essa frase, irmão, nos diz muito acerca dele salmista. Mostra que o coração do salmista está alinhado com a vontade de Deus e que sua confiança não depende de suas circunstâncias. Sua confiança está puesta em la palavra de Deus. E luego, o salmista avança em sua oração, defende minha causa e redime-me. E aqui o salmista vai usar um linguagem aún mais forte. Está usando aqui defende-me causa, que como vimos é um término legal, jurídico, pero usa a palavra redime-me, que é em hebreu Gaal, que é a palavra que encontramos em Eclesiastes também, para referir-se a um parente protetor que rescata ao membro vulnerável da família. E esta é a clave de lo que nós como reformados hablamos mucho, ¿no?, de la teología del pacto. Aquí es la clave para la teología del pacto. Deus não só escuta, pero Deus interviene, porque Ele é o Deus que reclama os suyos como parte de sua família. E mira que disse a seguinte linha do verso: lejos está de los impíos la salvação, porque não buscam tus estatutos. E aqui o salmista faz um contraste, né? Porque
E no versículo 153, o salmista disse que ele não ha olvidado da palavra de Deus. E aqui ele diz que os impíos rechazam, não buscam tus estatutos. Mas há algo aqui que precisamos aclarar nesse verso de número 155. O hecho de que os impíos não buscam os estatutos de Deus refleja a condição moral em que eles se encontram. Bajo el pecado, nenhuma pessoa é capaz de naturalmente buscar a Deus. E nós creemos e ensinamos e predicamos que uno busca a Deus quando Deus, por sua graça, obra a regeneração no coração do pecador. Então, aqui no verso 155, o salmista hace esse contraste entre o desejo que ele tem por a palavra de Deus e os impíos não lo hacen dessa forma, não lo buscam. Então, estes 3 primeiros versos nos habla de um Deus que vê, que atende, que toma o caso de seu povo. Isto coloca a nós como creyentes em um marco de confiança. Por isso que o salmista, aunque esteja bajo pressão, cercado por inimigos, o salmista mantém a esperança, não está desesperado. A situação pode ser a mais contrária à vida cristiana, mas o que define nossa esperança não são as circunstâncias. O que define nossa esperança é a palavra do Senhor. E se Deus vê a aflição de seu povo, que hace concretamente por eles? Como atua em meio do conflito? E agora, então, o salmista nos leva ao segundo ponto desse estudo. Deus defende e sostiene a los fieles frente a seus inimigos. Versículos 156 a 158 diz: muitas são tus misericórdias, ó Jeová, vivifica-me conforme a tus juízos. Muitos são mis perseguidores e mis inimigos, mas de tus testemunhos não he me apartado. Veía a los prevaricadores e me desgostava, porque não guardavam tus palavras. Estes versos mostram 2 movimentos paralelos. Por um lado, a abundância de la misericórdia de Deus e por el outro, a abundância de oposição contra o salmista. E é contraste que o texto apresenta é intencional. Os inimigos são muitos, pero a misericórdia de Deus é mais grande. O versículo 156 é uma das declarações mais ricas de esta porção que estamos lendo hoje. Diz: muitas são tus misericórdias, ó Jeová. E a palavra misericórdia, às vezes leemos as escrituras e não paramos para pensar em termos que são claves assim para a compreensão do texto. E misericórdia é um desses termos. Misericórdia aqui alude a uma ternura profunda
compasión entrañable de Dios hacia nosotros. Misericórdia também é um atributo de Deus. Não é simplesmente emoção, é uma inclinação ativa a socorrer a los suyos. Isso explica para nós outros por que o salmista pode pedir: vivifica-me por tus juízos. O salmista aqui, ele espera vida, renovação, não por mirar hacia dentro, pero por mirar hacia Deus e sua palavra. Às vezes nos encontramos desanimados, nos encontramos frustrados, e às vezes miramos hacia nós outros ou buscamos em nossa própria força cambiar a situação. Pero o único que pode cambiar é Deus. Temos que mirar hacia Deus e a sua palavra. Não há como ser diferente ou distinto disso. Em verso 157, o salmista reconhece um hecho dolorosamente real. Ele disse: muitos são mis perseguidores e mis inimigos. E o salmista está falando de uma maneira muito clara de uma hostilidade real, de uma oposição real. Pero mira que imediatamente o salmista afirma: mas de tus testemunhos não me he apartado. Aqui o crente encontra um modelo claro de perseverança. Não é que o justo não sufra, sino que não deixa que o sofrimento determine sua obediência. E os teólogos aqui dizem que os santos, aqueles que estão em uma relação pactual com Deus, eram conscientes de sua fortaleza para manter-se fieles, que sua fortaleza para manter-se fieles não provenia de sua capacidade personal, pero de la graça preservadora de Deus. E isso explica a condição do salmista aqui. O salmista não habla como quem confia em si mesmo para vencer essa situação. O salmista aqui põe sua confiança inteiramente em Deus e em sua palavra. O versículo 158 diz: he visto a los prevaricadores, veía a los prevaricadores e me desgostava porque não guardavam tus palavras. Uma vez mais, creio que em uma das porções anteriores hablamos dessa indignação do salmista por aqueles que rechazam a palavra do Senhor. É como se o salmista estivesse reflejando um dolor santo. É o mesmo reflejo que descreve Calvino quando señala que o coração renovado siente tristeza quando a palavra de Deus é despreciada. O crente não se acostumbra ao pecado, não se acostumbra a ver pessoas despreciando o que Deus ama. Em resumo, esse segundo ponto nos diz que Deus sostiene a los suyos em meio de muitos inimigos e produz
en ellos una obediencia perseverante. E Deus lo hace através de sua palavra na vida do crente. Agora, o salmista não só pede essa defesa por parte de Deus. O salmista sabe que necessita de vida espiritual constante. E de onde vem essa vida? Aí avançamos para os versículos 159 e 160. Deus vivifica, afirma e persevera os suyos por meio de sua palavra eterna. Disse o versículo: Mira, ó Jeová, que amo tus mandamentos, vivifica-me conforme a tu misericórdia. La suma de tu palavra é verdade, e eterno és todo juízo de tu justiça. Mira, aqui já tem a palavra, o verbo vivificar, aparece 3 vezes nessa porção. No verso 154, vivifica-me com tua palavra. 156, vivifica-me conforme a tus juízos. E agora, 159, vivifica-me conforme a tua misericórdia. E neste verso 159, o salmista profundiza a relação do crente com a palavra. Ele disse: Mira, ó Jeová, que amo a tus mandamentos. A palavra é a vida. Essa é a palavra de Deus que genera vida em el crente. E o salmista pede: vivifica-me conforme a tua misericórdia. Já lo pediu antes, pero aqui lo repite, porque a vida espiritual para ele depende da intervenção constante de Deus em sua vida. Por isso que aqui, nesses 8 versículos, o salmista repite: vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. Quando miramos estes versos à luz da história de documentos como a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, a confissão enfatiza que a palavra é o meio principal por el qual Deus comunica a graça, fortalece a fé e sustém a honra. Assim lo interpretaram os teólogos de Westminster. O salmista lo entende dessa forma. E o verso 160 é a coronação teológica, digamos, de toda essa estrofa. Diz: a suma de tu palavra é verdade, e eterno és todo juízo de tu justiça. Aqui o salmista faz 3 grandes afirmações. Primeiro, a palavra de Deus é totalmente verdadeira. Não uma parte, não segundo a cultura, não segundo a percepção humana, pero a totalidade de lo que Deus habla é verdade. La suma de tu palavra é verdade. A segunda afirmação que o salmista faz é que a palavra de Deus é coerente. Essa frase, la suma de tu palavra, indica que ao juntar todo o que Deus disse, o resultado é verdade consistente. Não há contradição, não há erro em lo que Deus ha dito. Não há tensão entre a misericórdia e a justiça. E a terceira afirmação que o salmista faz é que as decisões de Deus são eternas. Seus juízos não cambiam.
não depende do momento nem da opinião humana. Isso é fundamental para a esperança do cliente. Então, o que o salmista tratou de ensinar-nos hoje é que Deus vê, defende e vivifica a seu povo. E podemos concluir com algumas aplicações que quero fazer ahorita. A primeira aplicação: trai tu aflição ante Deus com transparência. Deus vê, Ele entende e atende, e Ele toma tu causa. A segunda aplicação: descansa em que Deus peleia por ti. Ele é tu defensor e tu redentor. Terceira aplicação: permanece firme na palavra em tempos de pressão, recordando que a perseverança ou a obediência em perseverança só é possível por a graça preservadora de Deus sobre nós. Quarta aplicação: pede vivificação espiritual diariamente. A vida cristiana não se sustenta com motivação humana, se sustenta com a palavra de Deus, a palavra que vivifica. Quinta aplicação: ama a palavra como tu fundamento. O salmista diz aqui diversas vezes que a palavra de Deus é verdade, é coerente, é eterna, não cambia. Em ella, nós encontraremos segurança quando tudo o mais se tambaleia. E sexta e última aplicação: mantém dolor santo ante o pecado. Não te acostumbre a lo que desonra a Deus. Permite que tu coração seja sensível a sua santidade. Bueno, agora podemos fazer comentários e perguntas e interactuar aqui com o texto e com os comentários. A mí me llamó mucho la atención ese contraste que aparece en los versículos 156 y 157. En ambos se menciona la palabra muchas o muchos. O sea, en contraposición a que vamos a tener muchos perseguidores o muchos enemigos, y poniéndolo en el contexto de que muchas circunstancias también adversas, no necesariamente tienen que ser personas, sino circunstancias, las misericordias de Dios también van a ser muchas y van a superar aún las adversidades que podamos estar confrontando. Y esto es un consuelo porque uno tiene que aceptar que uno está inmerso siempre en circunstancias que adversan a uno. Lo adversan en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, etc. Y el consuelo está en que, o sea, Dios no está ausente. Dios siempre está mostrando su misericordia y la muestra de manera múltiple, siempre superando las adversidades. Y bueno, y el consuelo está ahí, pues. O sea, no pensar que es que, bueno, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios ya no me quiere, etcétera, ¿no? Sino que Dios está ahí y de manera segura lo hace porque nosotros vemos esos resultados de la mucha misericordia de Dios en la vida de uno.
E uma coisa que me acordei mientras hablaba, César, é de, se mirarmos o Salmo completo, Salmo 119 completo, vamos a perceber que o salmista não alimenta sua relação com Deus baseado em sua capacidade intelectual. O que alimenta a vida espiritual não é o acúmulo de informação que eu não tenho, mas é a palavra de Deus aplicada a sua vida, como o salmista assim. E uma vida de oração dedicada de maneira frequente, né? Realizada ou praticada de maneira frequente. Então, às vezes queremos como que sentir mais a presença de Deus, mas vivemos a vida com base em nossa própria força, querendo fazer as coisas, que as coisas ocorram. Pero não é assim. E na vida espiritual, o que genera a vida é a palavra de Deus. E por isso que o salmista deixa muito claro ao longo do Salmo 119 que o que moldeia sua vida é a palavra do Senhor. Amém. Alguém mais? Então, em 153, quando eu estava com Deus, reunido em minha função, disse também da aplicação que devemos orar de maneira transparente diante de Deus, falando diante de Deus tudo que está em nosso coração. Essa parte eu pensei que a vezes nós outras pessoas também, porque foi orar se Deus não conosco todas as coisas, né? Deus já sabe todas as coisas. Pero eu sempre, para mim, eu vejo que a oração, además de ser bem para nós outros, quando oramos, porque sentimos que como que um certo alívio, nós já não estamos mais carregando solitos, porque temos em nosso coração. Pero é algo que exalta quem Deus é. É como que reconhecemos que em Deus é que está a solução para todas as coisas que estamos passando. Né? Então, é uma maneira também de... A oração é também uma maneira de adoração a Deus. Porque estamos, como que, aunque estamos aí ponendo nossa aflição, também estamos declarando que Ele é o único que pode ter a solução para nós outros, não? Isso aí, várias vezes nesse salmo, desde o começo, há afirmações que eu tomo como pergunta para mim aqui, uma vez mais, de 159, quando disse, mira, ó Jeová, que amo tus mandamentos. Eu amo tus mandamentos. Não sei se eu tenho essa coragem de dizer a Deus, mira como amo você. Isso para mim é algo que me chamou a atenção. Claro. É como que eu tenho que evaluar realmente se eu tenho amado os mandamentos de Deus, de vividos, não? Se sabe que una vez, no sé si ustedes conocen al pastor ya difunto, él murió, se llamaba Charles Stanley. Sí, yo veo y Ajá, sí, correcto. Él tenía una frase que todavía, y ahora escuchando a la hermana que decía, me acuerdo, él decía que, o sea, va a sonar fuerte, pero es una gran realidad. Él decía, una de las más grandes hipocresías que comete la iglesia domingo tras domingo es cuando cantan los himnos, dice. A veces yo no quiero
Está callado. Exactamente. Pero yo hago como una oración también. Ajá. Sé que no es lo que siento, pero Porque uno a veces se pregunta si el himno que está cantando o frases como esta que se está diciendo en el Salmo realmente son la vivencia de uno. Sí, exacto. Eu creio que o salmista aqui, creio que em todo o salmo, pero aqui hoje especificamente ele está nos chamando como exemplo dele mesmo de la sinceridade delante de Deus. Poner-se de uma maneira sencilla, né, reconhecendo sua pequenez delante de Deus, que é todo-poderoso, pero também tendo esta verdade dentro de ele e se ponendo delante de Deus com sinceridade. Mira que há inimigos, mira que estou passando por isso, pero eu estou buscando tu palavra, eu confio em tu juízo, eu tenho tus mandamentos como, né, exemplo para a minha vida, para que eu pueda adelantar-me em essas batalhas, não? Vocês creem que a sinceridade de Davi me chamou bastante atenção e nos chama, não? Nos deixa como exemplo que devemos ser sinceros diante de Deus e Honestos. confiados, não? De que a palavra de Deus, os mandamentos, o juízo é que vão nos sostener em estas situações. E também assim, creio que para todo aquele cristiano que realmente ama os mandamentos de Deus e procura vivenciar hoje em dia para nós outros, é que nos molesta realmente ver uma pessoa rechazar as coisas buenas de Deus, não? Isso molesta. Claro que quando uno já empieza a falar e a pessoa realmente não, pero assim, quando você vai tem uma oportunidade da pessoa, então você vê que a pessoa recebeu mensagem, recebeu algo de Deus e a pessoa la rechaza, isso duele em nós outros, porque sabemos, experimentamos, sabemos que Deus é bueno, que Deus é misericordioso, que os juízos são buenos para nós outros e para todos. É muito interessante isso. Mira que aquí la palabra vivifícame, como bien pastor dijiste algo que la palabra del Señor moldear nuestro carácter. Yo soy una de ellas que Dios ha ido moldeando mi carácter. Falta muchísimo, no creo que vamos a morir así. Con un defecto horrible porque yo soy muy no rencoroso, no, porque yo bravucona, mejor dicho, bravucona. Yo soy muy bravucona. No, bravucona, enojona, pues ya decir así, pues. Peleona. No, aunque una vez casi pego a una señora. Sí, fácilmente. Ella provocó todo. Pero Bravucón. Se irrita fácilmente. Se irrita con esa es la facilidad. palabra correcta. Me irrité tanto contra la señora. Bravucón. Es así a la persona, se enoja rapidito. Sí. Reacciona y boom. No era así cuando no tenía tanta, pero tengo una lucha con esa situación porque yo digo, cuando el pastor hablaba acerca del molde que la palabra de Dios hace en la vida de un ser humano, Dios ha ido atrapando en mi corazón algo horrible. Tengo que orar, mira mi aflicción, tengo que hablar al Señor eso, porque de verdadmente son causas que cuando estudio o cuando escucho este mensaje así, me identifico muchísimo con el salmista en esa manera de estar, porque yo tengo situación, yo reconozco mi situación, pero también sé cuando Él dice vivifícame con tu palabra, Dios puede cambiar mi corazón, puede cambiar mi vida, ha cambiado, no es que ha sido, ha ido cambiando mi vida. Y yo sé que al exponerme en la palabra del Señor, yo tengo paz. El día que no me la pongo, estoy fatal. Y ahí es donde me doy cuenta que la palabra del Señor es vida para mí. Y yo creo que no va a ser. Bueno, vamos a pasar entonces para nuestro tiempo de oración.